Não existe fórmula mágica para cantar melhor ou tocar melhor um instrumento. O que existe é estudo, prática, dedicação diária, mas algumas pessoas, ainda que se esforcem muito, sentem dificuldade de aprender, sentem que o seu desenvolvimento se dá de forma muito lenta, muito arrastada. Então no vídeo de hoje eu vou propor 5 passos para ajudar você a acelerar esse processo. A ideia desses passos é ajudar você como aluno a se conhecer melhor, a entender quais são as formas de aprendizado que mais combinam com você, quais são as maneiras que você tem mais facilidade para apreender as coisas, para obter essas informações, transformá-las em conhecimento e a partir daí, como organizar essas informações para que você possa se desenvolver de forma mais rápida e também de forma mais eficaz. Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o professor Peterson Brito e vamos ao primeiro passo. Identifique se você é mais visual, auditivo ou sinestésico. Apesar da música ser uma arte auditiva, muitas pessoas que estudam música passam a maior parte do seu dia lidando com coisas visuais. Arquitetos, designers gráficos, artistas plásticos e tantas outras áreas que exigem muito mais um trabalho visual do que auditivo, fazendo com que essas pessoas tenham uma facilidade a mais de aprender com elementos visuais. Já vou dar algumas dicas então de como utilizar isso para música, mas o mais importante é você identificar se você faz parte dessa categoria de pessoas que tem mais facilidade em aprender com coisas visuais do que com coisas auditivas, por exemplo, ou sinestésicas. O que seria uma pessoa mais sinestésica? É aquela que aprende mais fazendo, sabe? Aquela pessoa que é mais do toque, que precisa pôr a mão na massa para conseguir entender realmente como aquilo funciona. É aquela pessoa que se você disser que colocar o dedo na tomada dá choque, não é suficiente. Ela precisa ir até lá, ter essa experiência para aí sim aprender a lição. Brincadeiras à parte, uma pessoa mais sinestésica tende a ser aquela pessoa mais para frente, que já quer sair fazendo as coisas mesmo e que geralmente vai ter um pouco mais de dificuldade com teoria ou com questões visuais e auditivas, pessoas que tendem a ter uma dificuldade de ficar ali sentado, ouvindo uma aula, assistindo um vídeo e coisas desse tipo. Ela quer ir lá, pegar um instrumento ou então pegar uma música e já começar a treinar o mais rápido possível. E temos também pessoas mais auditivas, que são aquelas que vão ter uma facilidade a mais em relação à música, porque elas já trabalham mais com a audição, com a percepção sonora. Então são aquelas pessoas que desenvolvem o ouvido musical com muito mais facilidade, são pessoas que conseguem facilmente entender os elementos que formam a música, diferenciar melodia, harmonia, ritmo, se desenvolver mais rápido nesses parâmetros, porque são parâmetros auditivos. E essas pessoas normalmente são aquelas que lidam com isso no seu dia a dia. Sejam pessoas que precisam atender clientes e, portanto, estar atento ao que o cliente está dizendo, utilizando a audição o dia inteiro para isso. Pessoas que já trabalham com música ou com áudio em alguma instância, enfim, pessoas que de alguma forma precisam estar com os ouvidos muito atentos o tempo todo durante horas, tendem a ser mais auditivas e ter mais facilidades na hora de aprender música. Mas vale dizer que todas as pessoas são em alguma medida visuais, sinestésicas e auditivas. A questão aqui é o que predomina mais, tá? Em você particularmente. E como é que você vai identificar isso? Existem alguns testes, é possível de repente até procurar na internet alguns testes nesse sentido. Eu posso de repente até fazer um vídeo à parte sobre isso, mas a ideia aqui é que você consiga reconhecer apenas pela sua rotina mesmo, e começando a refletir sobre isso. De fato, eu lido muito mais com questões visuais, ou com questões manuais, ou com questões auditivas ao longo do meu dia. Então eu acredito que eu seja mais auditivo, ou visual, ou sinestésico. Esse é o ponto. Identificando isso, vai ficar muito mais fácil na hora de você organizar todo o seu material de estudo. Vale dizer também que apesar de eu estar usando o termo ser visual, ser auditivo, o mais correto seria estar, porque isso não é uma condição fixa, depende do momento da sua vida, da rotina que você está tendo naquele momento. Então pode ser que você esteja em um ano no qual você tenha que lidar mais com questões visuais, mas a partir do ano que vem você vai lidar muito mais com questões sinestésicas ou auditivas, e isso vai fazer com que uma dessas características deixe de ser a predominante e outra passe a ser predominante. Isso muda, é natural.
O importante é você ter consciência disso e aprender a usar isso ao seu favor na hora de estudar música. Se você se identificou como uma pessoa mais visual, uma recomendação que eu faria é você reunir o máximo de elementos visuais relacionados àquilo que você estuda. Por exemplo, livros. Pessoas mais visuais tendem a ter mais facilidade com leitura. Então, procure livros que tenham uma linguagem com a qual você se identifique, procure praticar a leitura de partituras e de cifras, procure blogs e sites que tenham conteúdos que lhe interessam, procure assistir shows, concertos, workshops, aulas de professores e artistas que você admira, porque também essa prática visual vai te ajudar, você vai observar provavelmente postura, maneira de fazer, e isso vai lhe auxiliar bastante também. Enfim, tudo que for mais visual e que você identificar como sendo mais visual, traga para o seu plano de estudo, que com certeza vai te ajudar bastante. Agora, se você se identificou como uma pessoa mais sinestésica, que aprende mais facilmente pondo a mão na massa mesmo, indo para ação, uma dica que eu dou é: assista também a aulas, a workshops, aos artistas que você gosta, mas já com o instrumento na mão ali, ou com a voz ali pronta, aquecida, procurando aplicar aquelas técnicas da melhor maneira possível, tentando entender na prática aquilo que você está vendo e ouvindo, mas já ali em tempo real. Reúna o máximo de materiais com exercícios práticos que você puder, junto dos materiais teóricos, para que você possa estudá-los de forma simultânea. Então, enquanto você está assistindo, por exemplo, uma aula sobre escalas, você já está com a tabelinha ali mostrando como executar essas escalas no seu instrumento e já está tentando ali praticar essas escalas junto da aula, entendendo o assunto enquanto já o pratica. Assim você vai estar trabalhando essa coisa do tato ao mesmo tempo que está lidando com questões visuais e auditivas. Eu acredito que isso irá potencializar e muito os seus estudos. Agora, se você se identificou como uma pessoa mais auditiva, existem inúmeras formas de usar isso ao seu favor. Uma das formas é você estudar fora de hora. Por exemplo, numa pequena pausa para um café ou no horário do almoço, você pode assistir um vídeo aqui do canal, alguma aula teórica daqui, e mais tarde, com mais tranquilidade na sua casa, ir até o seu instrumento e aplicar aquilo que você já aprendeu, ou pelo menos já pré-aprendeu assistindo o vídeo anteriormente. Por quê? Porque você absorve muito mais através da audição. Outra maneira de praticar fora de hora é você consumir música, mas já fazendo uma análise auditiva daquilo que você está ouvindo. Procure identificar elementos na melodia, na harmonia, no ritmo, no arranjo, no gênero musical que está sendo executado ali, sem precisar de uma tabelinha na mão nem nada, apenas auditivamente reconhecendo e separando elementos rítmicos, melódicos, harmônicos, identificando técnicas que foram utilizadas e assim por diante. E como eu disse, mais tarde, aí sim você pode pegar um livro ou uma aula aqui do canal, por exemplo, e verificar se as suas análises fizeram sentido. Essas foram só algumas dicas, tá? Tem bastante coisa que daria para aplicar nesses 3 casos de pessoas mais visuais, sinestésicas ou auditivas. Mas tome cuidado, porque nem tudo são flores. Existe também o lado negativo desses 3 tipos de pessoas. A pessoa que é mais visual pode ter a tendência de ouvir pouco, ouvir poucas músicas, não consumir muito música, e isso automaticamente vai trazer um problema sério, porque se ela não ouve, ela não vai conseguir desenvolver algo que é auditivo, independente dela ser mais visual ou estar mais visual naquele momento. A arte que ela está praticando é uma arte auditiva. Então, se você se identificou como uma pessoa mais visual, ouça muita música. Ouvir é o que vai permitir você aprender. No caso de pessoas mais sinestésicas, há uma tendência de correr com muita sede ao pote, colocar os carros na frente dos bois, pular assuntos. Eu quero muito tocar aquela música, mas de repente não conseguiu tocar ainda uma música que é muito mais simples do que aquela, e mesmo assim ela abandona aquela música mais simples e já quer tocar uma música mais difícil, porque o que ela quer é isso, ela quer pegar o instrumento e sair tocando e fazendo as coisas. Cuidado, sinestésico, sinestésica. Vai com calma, entenda que ainda que você tenha facilidade manual com as coisas, existe uma ordem natural e uma ordem que realmente vai fazer diferença você segui-la ou não no seu desenvolvimento musical. Por isso que eu sempre recomendo que você tenha um bom professor te orientando, alguém que consiga criar um passo a passo personalizado para a sua necessidade.
Se você sair atropelando tudo, em algum momento você vai travar e vai perceber que o motivo disso é que deixou muita coisa para trás. No caso de pessoas mais auditivas, um dos problemas que eu identifico é o enjoo rápido de determinados assuntos ou até mesmo de músicas. Isso acontece muitas vezes porque ela já identificou tudo que precisava daquela música que ela está ouvindo, já reconheceu todos os elementos melódicos, harmônicos, rítmicos, só que na hora de aplicar no instrumento musical não é tão rápido assim, e isso pode gerar um delay entre aquilo que ela já entendeu e reconheceu pela percepção musical e aquilo que ela precisa executar na prática. Esse pequeno atraso entre uma coisa e outra vai deixando ela frustrada e chega uma hora que ela acaba até abandonando muitas vezes aquele assunto, aquela música, partindo para outra, porque eu já entendi essa música aí, mas a questão não é entender. Você já tá tocando bem, já tá cantando bem, já tá tudo certinho? Então, se não tá, continue, insista, aprenda a praticar essa paciência até que aquilo que você já compreendeu auditivamente se iguale àquilo que você já compreendeu também sinestesicamente, aquilo que você já está aplicando na prática, tá? Isso é importante, esse equilíbrio é muito importante. Então, cuidado para não enjoar rapidamente das coisas, cuidado para não se tornar chato em relação a sair julgando tudo e todos. Nossa, isso tá feio, isso tá desafinado, isso tá isso, isso tá aquilo. Cuidado, às vezes um ouvido muito treinado pode se tornar um ouvido incapaz de perceber a beleza ou a arte em coisas que não são perfeitas. E muitas vezes essas coisas que não são perfeitas possuem muito mais beleza artística do que algumas coisas que são totalmente processadas no computador para ficar exatamente no lugar perfeitinho. Então, se você é uma pessoa mais auditiva no que diz respeito à música, segura um pouco a bola, vai com calma, respeite os processos, o seu processo, e você vai voar com certeza. Segundo passo, aprenda a separar e categorizar. Estudar música envolve uma série de assuntos distintos e quando você estuda tudo isso de forma misturada, sem qualquer critério, a tendência é surgirem inúmeras dificuldades nesse processo. Então uma dica que eu te dou é: pega todos os assuntos que você sabe que precisa estudar e coloque em categorias. Vou dar um exemplo. Categoria técnica. Tudo que tem a ver com o movimento dos dedos, ou no caso da técnica vocal, tudo que tem a ver com exercícios de respiração, exercícios de colocação vocal, articulação, ou mesmo técnicas mais específicas. Eu quero estudar melisma, vibrato, apogiatura. Coloque isso numa categoria chamada técnica. Repertório pode ser uma outra categoria, e aí diz respeito às músicas que você vai estudar, tentando aplicar tudo que você aprendeu nas outras categorias, tanto instrumento como voz, tá? Uma outra categoria poderia ser melodia, onde você vai estudar escalas em geral. Harmonia, onde você vai estudar formação de acordes, campo harmônico, função harmônica, progressões harmônicas, usuais e assim por diante. Enfim, reúna todos os assuntos que você sabe que precisa estudar, crie categorias e encaixe esses assuntos, cada um na sua respectiva categoria. Isso vai facilitar muito, até mesmo na sua organização mental na hora de estudar. Vai te ajudar demais, confia em mim. Terceiro passo, pratique os assuntos de forma separada. Agora que você já entendeu que tipo de pessoa você é, se é mais visual, sinestésica ou auditiva, já reuniu todos os assuntos que você precisa estudar e separou por categorias, chegou a hora de praticar esses assuntos. E nessa hora também é muito importante que você saiba diferenciar o que você está praticando. E por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas, quando estudam, se frustram por não estarem conseguindo fazer determinada coisa, quando na verdade aquela coisa nem é o foco do estudo. Vou dar um exemplo. Você está numa aula de canto e o assunto é agudos, e você tem uma certa dificuldade com agudos. Mas ali na aula, fazendo os exercícios, você consegue chegar nos agudos, mas aí fica frustrado porque os agudos não têm volume. Mas espera, o assunto em questão é os agudos, é conseguir fazer notas agudas e não fazer agudos com volume, porque volume e intensidade é um outro parâmetro que você pode aí sim praticar separadamente, em um outro momento. Agora que você conseguiu fazer o agudo, vamos trazer mais punch, vamos trazer mais volume, mais pegada para esse agudo. Entende como fica mais interessante você pensar assim: que legal, eu consegui fazer agudos, agora vou praticar a intensidade, vou trazer mais volume, mais corpo para esse agudo.
ao invés de pensar, poxa, consegui fazer agudo, mas sem volume, isso não vai servir para nada. A tendência de muita gente é pensar dessa última forma, e isso não é produtivo. Portanto, uma vez que os assuntos já estão ali separadinhos, cada um na sua categoria, pratique-os também de forma separada e consciente, para que você tenha total domínio sobre aquilo que está sendo desenvolvido, aquilo que você tem tido mais dificuldade ou facilidade, e em algum momento mais para frente você possa unir esses parâmetros e aí sim fazer um agudo com volume, por exemplo, ou qualquer outra coisa que você esteja treinando. E tudo isso que eu falei no terceiro passo se conecta com o que vamos falar no quarto passo, que é avalie-se separadamente. Se você já separou os assuntos, treinou de forma separada, conseguiu identificar as facilidades e dificuldades, avalie-se a partir disso. Nossa, que legal, eu tive facilidade com escalas, com harmonia, mas eu tô com dificuldade no ritmo. O ritmo para mim foi tranquilo, em compensação eu tô com dificuldade aqui em escalas. Quando você faz isso, você não fica com aquela sensação de derrota, sabe? Que muitas vezes estudando música pode acontecer com a gente. Por quê? Porque a gente sempre olha o panorama geral e a tendência é chegar a conclusões do tipo, eu não consigo, eu não sou bom nisso, não é pra mim. Mas pera, o que você não consegue exatamente? Não consigo tocar. Não consegue tocar ou não consegue tocar algo específico? Não consegue fazer ou não consegue fazer alguma coisa ali dentro daquele monte de coisas que você tem que fazer? Então, separou os assuntos, praticou separado, avalie-se também de forma separada. De repente você vai descobrir que você tem muito mais coisas com as quais tem facilidade do que dificuldade. A dificuldade vai estar em uma ou outra coisa específica ali. Então não deixe que isso te derrote. Continue, insista, foque naquilo que está tendo dificuldade, peça ajuda para alguém, porque você já vai ter essa consciência. A minha dificuldade está aqui. Uma vez que o problema está identificado, diagnosticado, fica muito mais fácil encontrar um remédio, certo? E o quinto e último passo de hoje é aumente o desafio. Se você já cumpriu os 4 passos anteriores, então você já se identificou como uma pessoa mais visual, auditiva ou sinestésica, já reuniu todos os assuntos que você precisa praticar, criou categorias e organizou esses assuntos, cada um na sua respectiva categoria, praticou esses assuntos de forma separada, cada um na sua categoria, avaliou-se a partir dessas categorias e não apenas de forma geral. O quinto e último passo não poderia ser outro senão aumentar o desafio. E isso vai ficar muito mais fácil porque você já fez uma avaliação e já sabe onde estão suas facilidades, suas dificuldades. A partir daí, você começa a se desafiar. Isso aqui tá fácil, então vamos complicar um pouquinho. Consegui fazer essa escala musical com muita facilidade, então eu vou aumentar a velocidade, tentar tocar essa escala com precisão, com um som limpo, porém bem mais rápido. Ou então vou começar a aplicar essa escala em improvisações, ou vou tentar compor algo utilizando essa escala. Isso serve para qualquer coisa que você estiver estudando. Sempre procure um nível a mais, sempre tenha uma meta acima. Assim você deixa de correr alguns riscos, como por exemplo, achar que já sabe tudo e que se tornou o dono da verdade musical absoluta. Um outro risco que você corre é de desanimar e de parecer que não tem mais para onde ir, que agora ficou chato e acabar abandonando as coisas. E vai por mim, eu comecei a estudar música há mais de 25 anos e eu não sei nem uma pontinha do iceberg de tanto conhecimento, de tanta coisa que essa arte tem para oferecer. Então procure sempre aumentar o desafio, procure sempre aumentar o grau de dificuldade, principalmente quando algo parecer fácil para você, quando chegar um momento que você tem essa sensação de que, isso aqui já foi, isso aqui já dominei. Porque, acredite, sempre há algo a mais a ser aprendido. E agora eu vou deixar na tela para você um resumo dos 5 passos que nós falamos aqui hoje. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e dar uma olhada na descrição do vídeo, que sempre tem coisas interessantes ali para você. Conheça também os meus 2 e-books, Teoria Musical no Ponto Certo e Aprenda a Ler Partitura. Vou deixar os links na descrição deste vídeo. Aqui no canal você também vai encontrar cursos completinhos e gratuitos nesta playlist que eu separei para você e também nesta outra playlist aqui, além, é claro, de vídeos que possam te interessar, que eu também vou deixar aqui como recomendação. É isso então, um grande abraço e nos vemos num próximo vídeo. Valeu!